Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o João Gabriel e você está no canal do JG. Roda a vinheta. Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de conteúdo aqui do canal do JG. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai iniciar nesse momento uma sequência de aulas, tá? Que devem suprir todo o conteúdo de física até o Enem deste ano de 2024. Nesse momento estamos em setembro de 2024 e eu organizei aqui um planejamento de aulas de modo que a gente vai ter por volta de 2 aulas por semana até o Enem, conseguindo suprir todo o conteúdo de física até a data do Enem, que acontece lá em novembro. Bom, uma dica para você, se você tem dificuldade em física, por favor, não coloque esse vídeo em 2 vezes. Eu sei que em geral a gente tem muita pressa de aprender as coisas, mas é importante que você assista esse vídeo aqui na velocidade em que ele for passado para você. Eu vou levantar aqui algumas perguntas, algumas reflexões, e é importante que você tenha tempo para poder refletir e pensar sobre elas. Então, não coloque esse vídeo em 2 vezes se você tem muita dificuldade. Se você está aqui só para tirar uma dúvida ou outra, talvez isso funcione para você. Mas lembrando, isso não é para todo mundo. É apenas para quem não tem dificuldade em física. E a gente sabe que física é aquela matéria que, em geral, a galera tem dificuldade. Tudo bem? Então, dito isso, vamos lá, vamos dar início à nossa primeira aula. E a gente vai começar aqui pela cinemática. Mas, João, o que é a cinemática? Cara, olha para essa palavra, cinemática. Existe uma palavra dentro dela que você conhece, que é o quê? Cinema, né? Então, cinema? Cinema. Aquele local que você vai assistir filmes. E nesse momento você deve pensar, por que o local onde eu vou para assistir filme ganha esse nome? O que significa cinema? E eu já te adianto. Cinema, ele significa... Olha aí, matemática. Cinema significa movimento. Tá? Então, cinemática significa o estudo do movimento. Cabe a pergunta, por que o local que eu vou para assistir filme, né, tem o nome, então, de movimento? Por que esse local tem o nome de movimento? E aí eu te ajudo. Isso vem por conta de como o cinema era feito antigamente. Então, se você pegar os primórdios, como que era feito, né, o filme lá no cinema? Talvez você já tenha visto em outras redes sociais, o pessoal que faz um desenho num post-it, na próxima página um outro desenho semelhante, na próxima um outro, e conforme vai passando as páginas, você tem essa sensação de movimento. Não já viu isso? Então, como é que eram feitos os filmes antigamente? Imagens sucessivas que, ao serem passadas, dava essa ideia de movimento. Então, daí o nome cinema, que é movimento, cinemática vai ser o estudo do movimento. Como que a gente vai partir disso daqui? A gente vai partir daqui de 2 conceitos básicos, tá? E na aula de hoje a gente chega até movimento uniforme. Então, vamos partir aqui do conceito de deslocamento. Por quê? Cara, primeiro, se esse daqui é o estudo do movimento, o que é movimento? A primeira coisa que a gente precisa definir é o que é movimento, cara. Movimento para a gente na física é você conseguir alterar a sua posição. E alterar a posição, a variação da posição, é justamente o que a gente vai chamar de deslocamento. Repara aqui, eu coloquei 2 letras para se referir ao deslocamento. Mas, João, eu tô vendo 2 letras, eu só tô vendo ali um triângulo e o S. É verdade, mas esse triângulo é uma letra grega chamada de delta, que representa pra gente variação. E o que é o S? O S vem em inglês de space, que vai representar a posição. Então, o delta S é a variação da posição. Variação da posição a gente vai chamar justamente de deslocamento. Qual é a ideia? Vamos supor, então, que eu tenho aqui um corpo, né? Alguém andando, e esse alguém vai partir do ponto zero. João, como assim ponto zero? Calma que isso não é tão estranho. Pensa comigo. No momento que você vai viajar, você pega uma estrada. Quando você entra na estrada, como é que você pode dizer em que ponto da estrada você está? Você vai dizer através do marco quilométrico dela. Então você vai dizer, estou no quilômetro 52 da estrada. Estou pegando essa estrada aqui no quilômetro 52. Ou seja, alguém em algum momento definiu onde que seria o quilômetro zero, e aí para um lado seria o quilômetro 1, 2, 3, 4, 5, até essa estrada acabar. Então, no momento que você entra, essa estrada ela é graduada em quilômetros. Como eu estou pegando aqui um espaçozinho menor, então eu estou graduando
essa minha reta em metros, tá? Então eu tenho aqui, ó, a minha posição sendo marcada em metros. E aí vamos supor que essa pessoa saiu daqui do marco 0 e chegou até, por exemplo, a posição 10. Se eu te pergunto quanto que essa pessoa se deslocou, eu tenho certeza que você vai responder de cara, se deslocou 10 metros. Repara, você fez, talvez de forma intuitiva, uma conta na sua cabeça. Se saiu do 0, chegou até o 10, 10 menos 0, você vai ter um deslocamento de 10 metros. Então, para a gente poder calcular esse tal desse deslocamento, esse ΔS, como é que a gente faz? A gente vai pegar a posição final do corpo e subtrair a posição inicial. Olha como é que a gente representa isso. S é a posição. O que é S0? É a posição inicial. Tudo que deve ser índice 0 está associado ao início. Então, S0 é a posição inicial do corpo. Nesse caso daqui, quanto que é a posição final? Chegou até a posição 10. Saiu da onde? Saiu da posição 0. Então, a gente vai ter aqui um deslocamento de 10 metros. Se ligou? Então, o deslocamento do corpo foi de 10 metros. Beleza? Tranquilo. Vamos supor agora que a gente tenha esse corpo voltando, tá? Então, agora, estamos aqui com a posição graduada em metro, mas agora essa pessoa, ela vai sair não da posição 10, vamos supor aqui outro número, vai sair do 8 e vai chegar até onde? Sei lá, vai chegar até o 2. Se eu te perguntar aqui quanto que foi o deslocamento dessa pessoa, talvez aqui você fique tentado em me dizer que foi de 6 metros. Mas cuidado, tá? Por que cuidado? Porque a gente combinou o seguinte, ó, o ΔS, que é o deslocamento, a variação da posição, deve ser calculado como sendo a posição final menos a posição inicial. E quanto vale a posição final neste caso? Pô, chegou até o 2, saiu do 8, e essa conta ela não dá 6. Esse deslocamento ele vai resultar aqui, ó, em menos 6 metros. Tranquilo? Menos 6 metros. Pode então ter deslocamento negativo? Pô, pode sim. O deslocamento ele pode ser positivo ou negativo. Depende se o corpo ele está andando, olha o termo que eu vou usar agora, a favor do referencial ou no sentido contrário do referencial. João, não entendi. Como assim referencial? Lembra da estrada que a gente comentou que alguém definiu que aqui é o 0 e aí vai aumentando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando você sai lá do quilômetro 10 e vem para cá, a gente vai dizer que você está indo no sentido contrário do referencial. Porque aquele alguém que definiu no primeiro momento que ali seria o 0, depois seria o 1, depois o 3, ele definiu que para esse lado cresce, logo para o outro lado diminui. Isso é apenas uma questão de referencial. Então, no referencial daquela pessoa que determinou isso, a gente tem sentido positivo para um lado, sentido negativo para o outro. O que vai gerar um deslocamento positivo quando o corpo andar a favor do referencial e um deslocamento negativo quando o corpo andar no sentido contrário do referencial. Fechado? Beleza. E qualquer deslocamento é possível o corpo fazer em mais ou menos tempo. E o que vai dar essa relação para a gente é justamente uma outra grandeza física chamada de velocidade média. Eu botei aqui para você que mede a rapidez com que nos movemos. E eu gostaria de te atentar para dois termos aqui. O primeiro termo, rapidez. E o segundo termo, nos movemos. Vamos para esse segundo que a gente já viu. Cara, a gente definiu o que é movimento. Movimento é você ter a capacidade de alterar a sua posição. Então, para você ter movimento, você tem que ter deslocamento. Então aqui, ó, média rapidez com que nos movemos. Nos movemos está associado a um deslocamento, a um ΔS. E rapidez está associado aqui. Cuidado. Porque nesse momento, rapidez, muita gente vai tender a falar, pô, tá associado com velocidade. Mas será que tá? Por exemplo, jogo de futebol. Você tem o primeiro tempo, você tem o intervalo, você tem o segundo tempo. Eu te pergunto, o que é mais rápido? O primeiro tempo ou o intervalo? Pô, você vai me dizer que é o intervalo. Por quê? O intervalo só tem 15 minutos, o primeiro tempo ele tem 45. Então, o que tem mais tempo, né, é o que demora mais para passar. O que tem menos tempo é o que passa mais rápido. Então essa rapidez ela está associada, ó, com um intervalo de tempo, que a gente vai chamar aqui de
ΔT. E é por isso que a gente vai definir essa velocidade média como sendo a razão entre o ΔS, que é o deslocamento, pelo tempo. Então, velocidade média fica sendo definida aqui agora como sendo o deslocamento do corpo pelo intervalo de tempo que ele leva para fazer aquele deslocamento. E aí, nesse momento, eu gostaria de te atentar aqui a uma coisa. Sempre que eu te der uma grandeza física nova, eu vou te dar também a unidade dessa grandeza. Então, por exemplo, o deslocamento, repara que eu botei aqui em metro, né? Mas a gente comentou também que poderia uma estrada estar em quilômetro. E talvez você consiga pensar em outras mais unidades para esses deslocamentos, para medidas de distância. Como, por exemplo, milha, como, por exemplo, pés, polegadas, que é como você vai medir a sua tela. Então, por exemplo, ao falar de milha, você sabe que a gente não utiliza muito milha aqui no Brasil. Milha é mais comum ser utilizado, por exemplo, nos Estados Unidos. E a cada local do mundo você vai ter uma unidade de medida padrão daquele local. Mas uma vez que o mundo ele precisa se comunicar, então existe uma medida internacional de unidades, onde a medida de distância é o metro. Então a gente tem um sistema internacional de unidades, que a gente vai chamar aqui de SI, Sistema Internacional. No SI, o deslocamento ele é dado em metro. Repara, tempo, você também consegue medir de diversas formas. Você pode medir em segundo, minuto, dia, semana, mês, ano e por aí vai. No sistema internacional, é dado em quê? Em segundo. Então, como é que vai ficar sendo a unidade de velocidade? Olha para cá. Se velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, a unidade da velocidade tem que ser igual à unidade do deslocamento dividido por unidade de tempo. Então, no sistema internacional, a gente vai ter a unidade do deslocamento como sendo metro sobre a unidade do tempo, que é segundo. Contudo, se você dirige, ou se ao menos você já sentou ali no banco do carona, deu uma olhada no painel do carro, você vai ver que ali tem um negócio chamado de velocímetro, que é algo que mede a velocidade. E aí vai medindo 10, 20, 30, 40, 50 o quê? Quilômetros por hora. O que faz todo sentido. Porque, de fato, né, quilômetro é a unidade de deslocamento. E hora? Hora é a unidade de tempo. Então, quilômetro dividido por hora é a unidade de velocidade. Existe, então, aqui uma necessidade da gente saber transformar de um para o outro. Como é que a gente vai passar aqui, ó, de metro por segundo para quilômetro por hora e de quilômetro por hora para metro por segundo? E aí eu vou te dar uma dica. Sempre que você quiser transformar unidades assim, você pode fazer passo a passo. Como assim passo a passo? Se liga só. O que é 1 quilômetro por hora? É 1 quilômetro dividido por 1 hora. Aí vamos lá. 1 quilômetro são quantos metros? Cara, tudo que ganha esse prefixo quilo representa 1000. Então, 1 quilograma são 1000 gramas. 1 quilômetro são 1000 metros. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1000 metros. Repara que até agora, ó, só mudei o número de cima. O número de cima de uma fração a gente chama de numerador. Número de baixo, denominador. Só mudei o numerador até agora. Agora, embaixo, o que eu vou ter que transformar? Hora em segundo. Como é que você transforma de hora para segundo? Ah, João, são 60. Calma, que uma hora são 60 minutos. Como cada minuto são 60 segundos, 60 vezes 60, a gente vai ter um total aqui de 3.600 segundos. E aí faz o que agora? Cara, corta fora esse zero com esse zero, corta fora esse zero com esse zero. Sempre que a gente corta um zero fora, o que a gente está fazendo é dividindo por 10 em cima e embaixo, né? Então a gente pode fazer isso mais uma vez, ó. Vou dividir esse 10 e vou dividir aqui, ó, por 10 também, colocando uma vírgula. Então no final, 1 km por hora é igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Logo, para sair de quilômetro por hora e chegar em metro por segundo, o que a gente fez? Pegou um número e dividiu por 3,6. Portanto, o contrário, a gente vai fazer o quê? Multiplicar por 3,6.
Então, se você está num número em metros por segundo e quer chegar em quilômetros por hora, vai multiplicar por 3,6. O contrário divide. João, sempre confundo quanto que é para multiplicar, quanto que é para dividir. O que eu faço? Se liga só. O que te parece maior? Quilômetro e hora ou metro e segundo? Cara, quilômetro e hora parece maior do que metro e segundo. Para você sair de um número maior, chegar no menor, o que você tem que fazer? Dividir. Então, a sair de quilômetro por hora, chegar em metro por segundo, você vai dividir por 3,6, o oposto você multiplica. Lembrando que o metro por segundo é o sistema internacional aqui de unidades. Show de bola? Beleza. Repara, isso daqui é uma velocidade média. Se é uma velocidade média, isso aqui é a média da velocidade. O que não significa que o corpo não tenha alterado sua velocidade ao longo do percurso. Ele pode. Então, qual é a ideia? Vamos supor que você tem um percurso, tá, de 10 metros e o corpo vai fazer esse percurso em 5 segundos. Só vai ficar fácil a conta. Se você calcular a velocidade média, 10 metros dividido por 5 segundos dá 2 metros por segundo. Mas ele pode ter feito esse percurso de diversas formas. Ele pode ter andado os primeiros 5 metros mais rapidinho e aí os próximos 5 metros mais devagar até completar 5 segundos. Ou o contrário, né? Ter andado mais devagar e depois os próximos 5 metros mais rapidinho para completar os 5 segundos. Ou ele pode fazer isso de forma constante, com velocidade constante. Caso ele faça com velocidade constante, necessariamente ele vai ter que andar 2 metros a cada segundo que passa, finalizando aí os 10 metros num total de 5 segundos. Onde que eu quero chegar? Se o corpo ele anda com velocidade constante, necessariamente esse valor coincide com a média. João, não entendi. Vamos supor o seguinte, eu não sei qual vai ser o público que vai me assistir agora, tá? Mas, uma vez que isso daqui é uma aula voltada para o vestibular, então vou supor que seja um público de 17, 18, 19, 20 anos, tudo bem? Onde eu posso pegar a idade de todo mundo. Comenta a tua idade aqui embaixo. Comenta a tua idade aqui embaixo para eu conhecer meu público. Posso pegar essa idade de todo mundo e fazer uma média, né? Então eu somo todas as idades, divido pelo número de pessoas que eu vou ter aqui. Eventualmente eu posso ter alguém de 15 anos me assistindo, eventualmente eu posso ter alguém de 40 anos me assistindo. Ao fazer a média, vamos supor que na média deu 18 anos. Agora, se rigorosamente todos vocês tivessem 18 anos, quanto que daria a média? Com certeza daria 18. Então, se eu tenho um valor constante, esse valor coincide com a média. Show de bola? Então, se eu tiver aqui um corpo que se desloca com velocidade constante, essa velocidade pode ser calculada como a velocidade média. Onde que eu quero chegar? Justamente na ideia que se um corpo ele se desloca com velocidade constante, esse tipo de movimento que tem velocidade constante, ele ganha um nome. Ele é chamado de movimento uniforme. Que eu já botei aqui para você, ó. Movimento uniforme. Chamaremos carinhosamente de MU, movimento uniforme. É um movimento cuja velocidade ela é constante. Tudo bem? Existe aqui também mais duas classificações a respeito do movimento. Se liga só. A gente viu que o deslocamento ele pode ter valores positivos, ele pode ter valores negativos. Beleza. O ΔS será positivo se a posição final é maior do que a inicial. E ele pode ser negativo se a posição final for menor do que a inicial, uma vez que esse ΔS é a posição final menos inicial. E a velocidade, será que ela pode ser positiva ou negativa? Cara, se velocidade é igual a uma razão ΔS sobre ΔT, então o sinal da velocidade ele vai ficar atrelado à combinação do sinal do ΔS e do ΔT. João, não entendi. Como assim? Por exemplo, se eu tenho um número positivo dividido por outro positivo, meu resultado é positivo. Se eu tenho um número negativo dividido por um número positivo, meu resultado é negativo. E se eu tenho dois números negativos, em cima e embaixo, meu resultado é positivo também. Então, se eles são iguais, o sinal vai ser positivo. Se eles são diferentes, o sinal vai ser negativo. Qual é a ideia? ΔS a gente já viu que pode ser tanto positivo quanto negativo. Agora, ΔT. Se ΔS é a posição final menos inicial, o que deve ser o ΔT? O instante de tempo final menos o instante de tempo inicial.
Mas o tempo, quando você marca o cronômetro, ele vai correndo só para frente, né? Sempre aumentando. Então o ΔT será o quê? Sempre positivo. Não tem significado físico a gente falar aqui de um ΔT negativo. Se o denominador é sempre positivo, significa então que o resultado dessa fração ele deve ter o mesmo sinal do numerador, ou seja, do ΔS. E o ΔS pode ser positivo ou negativo. Se o ΔS for positivo, minha velocidade é positiva. E isso daqui é o que a gente vai classificar o movimento como ele sendo um movimento progressivo. Então, ó, progressivo é aquele movimento cuja velocidade ela é positiva. E se o ΔS for negativo, a velocidade é negativa. Isso daqui é o que a gente classifica como um movimento retrógrado. Então, movimento retrógrado é aquele movimento cuja velocidade ela é negativa. Show de bola? Beleza. Vamos agora então para o tal do movimento uniforme. Aproveita, ó, printa aí a tela, depois você copia esse troço. Vou avançar. Temos aqui, ó, agora o nosso movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? Como a gente já botou aqui, é um movimento cuja velocidade ela é constante. Se a velocidade é constante, o que a gente comentou? A gente comentou que essa velocidade pode ser calculada como a velocidade média. Então, a velocidade constante pode ser calculada como sendo a velocidade média. Como que a gente calcula a velocidade média? ΔS sobre ΔT. O que é ΔS? A gente já sabe, é a posição final menos inicial. Então a gente vai ficar assim, ó. No lugar de ΔS, vou abrir posição final menos posição inicial. O que é o ΔT? Instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. E aí pensa comigo. No momento que você liga o cronômetro, quanto está marcando lá o início? 0, né? Então vamos fazer esse T0 sendo igual a 0. Aí ficou como aqui, ó. V igual a S menos S0 dividido por T. Se o T está desse lado dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Multiplicando quem? Quem é que está lá? É o V. Então vai ficar V vezes T sendo igual a S menos S0. Esse menos S0 vai para o outro lado somando. Somando quem? O VT. Então a gente vai ficar com esse S sendo igual a S0 mais VT. Vou repetir. Vamos ficar com esse S sendo igual a S0 mais VT. E agora só vou escrever o que eu falei. A gente vai ficar com esse S sendo igual a S0 mais VT. Isso daqui é o que a gente vai chamar de equação horária da posição. João, como assim equação horária da posição? O que é isso, né? O que você tá falando aí? Não entendi. A equação horária da posição, ela vem justamente relacionar a posição com o tempo. Então tá vendo que S é igual a S0 mais VT. Então aqui a gente está relacionando a posição com o tempo. Repara, uma vez que a gente está falando aqui do movimento uniforme, por definição, a velocidade ela tem um valor constante. O que é S0? S0 é a posição inicial. Então vamos pegar nosso exemplo aqui de cima. Vamos supor esse cara daqui, né, que está voltando. Ele saiu da posição 8, e aí ele vai andando. Conforme ele vai andando, a posição vai mudando. Mas qual é a posição inicial dele? Pô, é 8, cara. A posição inicial, como é a posição no início, não muda o valor. A posição ao longo do caminho pode mudar, mas a posição inicial não muda. Então isso daqui é constante também. Logo, o valor da posição só pode ser alterado se o tempo for alterado também. Se ligou? Por isso, a equação horária da posição relaciona a posição com o tempo. Beleza. Vamos pegar aqui um pouquinho da matemática. Vamos ver como é que tá? Se eu te pergunto aqui, né? Esse tipo de equação, ele representa que equação na matemática?
Concorda que isso aqui se assemelha a uma equação de primeiro grau? O que é uma equação de primeiro grau? Aquela que diz que y igual a ax mais b. Claro, né? Não muda se a gente escrever y igual a b mais ax, onde a e b são coeficientes, são valores constantes, a chamado de coeficiente angular, b chamado de coeficiente bilinear, e y varia conforme vai variando x. Já percebeu o que a gente está fazendo aqui, a analogia? Então, as variáveis, quem varia, são y e x. Quem aqui faz o papel de y? Acho que você já percebeu que é a posição. Quem faz o papel de x é o tempo. Então, se a gente vai construir um gráfico, no eixo vertical, o eixo y, posição. No eixo horizontal, que é o x, é o tempo. Então, a gente pode construir aqui, ó, posição por tempo. E o gráfico de uma equação de primeiro grau, ele se dá como? Ele é uma reta, né? Lembrando que uma reta ela pode ser crescente ou decrescente. O que define se a reta ela vai ser crescente ou decrescente? O coeficiente angular, que é quem define a angulação. É o A. Nesse caso daqui, quem é o A? É o termo que acompanha x. Quem era o x? Não é o t? Quem é o termo que acompanha t? É o v. Então, a gente vai ter uma reta crescente se a velocidade for positiva. Vai ter uma reta decrescente se a velocidade for negativa. Logo, se o movimento é progressivo, velocidade positiva, reta crescente. Se o movimento é retrógrado, velocidade negativa, essa reta ela vai ser decrescente. E isso faz todo sentido. Quer ver? Repara, quando o tempo vale zero, o que a gente tem aqui? A posição quando o tempo vale zero. O que é isso? É a posição inicial. Conforme o tempo vai passando, repara, o que está acontecendo aqui nesse instante depois? Essa posição aqui ela já é maior. E se a posição é maior, o corpo está andando a favor do referencial. A favor do referencial, o movimento é progressivo, velocidade positiva. Já aqui, ó, quando o tempo vale zero, a gente tem a posição inicial. E conforme o tempo foi passando, o valor da posição aqui é um valor menor, o que significa que o corpo está voltando. Ele está indo ao contrário ao meu referencial, o que classifica o movimento como um movimento retrógrado, quando ele tiver uma velocidade negativa. Se ligou? Show! E como é que deve ficar um gráfico aqui de velocidade por tempo? Cara, se a velocidade ela é constante, então esse valor de velocidade ele não muda. Se ele não muda, ó, tem que ser uma reta horizontal. Se é uma reta horizontal, é justamente aqui o que define sempre o mesmo valor de velocidade. Então, nesse gráfico, fica muito nítido quando você quer calcular a velocidade, é só ver aqui o valor e o tempo que o corpo percorre também. O que falta achar aqui? O ΔS, né? E uma vez que veio a ΔS sobre ΔT, o que é o ΔS? É a multiplicação da velocidade pelo intervalo de tempo. E aí, se você perceber, quem é a velocidade? É esse tamanho na vertical. Quem é o intervalo de tempo? O tamanho na horizontal. Quando você faz essa multiplicação por essa, isso daqui resulta na área desse gráfico. Então a gente vai dizer ó, que o ΔS ele é numericamente igual à área desse gráfico. Então o ΔS, a gente vai dizer que é, olha o símbolo que eu vou usar, numericamente igual à área, é um N com igual e baixo, a área do gráfico velocidade por tempo. E daqui eu já vou te dar uma dica. Sempre, tá? Sempre que você tiver que multiplicar as grandezas que estão no eixo do gráfico, como assim? Nesse caso aqui a gente tem eixo de velocidade, eixo de tempo. Quando você tiver que multiplicar resultando numa outra grandeza, no caso de deslocamento, você pode fazer a área. A multiplicação das grandezas do eixo te dá a área do gráfico que você está calculando. Tudo de bola? Pessoal, espero que tenham curtido. Comenta aqui se você curtiu e nosso próximo vídeo vai ser sobre exercícios desse conteúdo. Até já, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.